Graça e paz da parte de Deus, amém, irmãos? Muito bom estar com os irmãos mais uma vez aqui, nesse domingo, dia 28 de junho, para trazermos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Como é que os irmãos estão? Bem, firmes e fortes? Só ressaltando, o fim está próximo, então vamos nos manter firme aí nessa reta final, esperando o grande dia, o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa redenção, ela se aproxima, meu irmão, então continue firme e forte aí no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite, palavra de despertamento, palavra para que nós possamos encarar a nossa responsabilidade de cooperadores de Cristo, de embaixadores de Cristo, e também, ao mesmo tempo, uma palavra que traga edificação para as nossas vidas no nome de Jesus. Então nós vamos, como de costume, orar, vamos pedir a direção do Senhor para que Ele possa abrir o nosso entendimento e que entendamos a sua palavra no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós queremos te agradecer pelo dia maravilhoso na tua presença, pelo estudo, Pai, da EBD pela manhã. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado acerca, Pai, do discipulado, tem nos edificado. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado para conosco. Senhor Deus, visita o teu povo, visita a tua igreja. Abençoa, Pai, esta família, esta casa que está ouvindo esta palavra nesta hora. Que teu Espírito Santo possa alcançar este coração. Por isso, Deus, de uma forma poderosa, Pai, visita esta família nesta hora. Este pai, esse marido, esta mãe, essa esposa, Senhor Deus, esses filhos. Senhor Deus, estende a tua mão, guarda-os de todo mal, livra-os, Senhor. Senhor Deus, e que no nome de Jesus o Senhor possa levar salvação, cura, libertação para este lar, na autoridade do teu nome. Abre o nosso entendimento nesta hora, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu me lembro que no domingo retrasado, 15 dias atrás, nós falamos sobre ânimo. Os irmãos estão lembrados? Falei que nós não podemos desistir. O Senhor, Ele nos anima, Ele ergue as nossas vidas a cada dia, estendendo a sua mão para nós. Nós falamos que nós temos um grande motivo, e esse motivo é Deus, que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Ele também fará isso com cada um de nós. Claro, lembrando aqueles que precisarão serem ressuscitados naquele último dia. Outros não, porque sabemos que estarão vivos e terão apenas os seus corpos transformados. Mas esse é um grande motivo, irmãos. Olha que promessa. Deus que ressuscitou Jesus, esse mesmo, nos ressuscitará naquele grande dia. Aqui, casa terrena, corruptível. Lá no céu, edifício celestial, incorruptível. No domingo passado, nós vimos sobre o ministério da reconciliação e vimos também da nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo, ministros de primeira classe, que pregam a palavra, que falam de Jesus, que proclamam o Evangelho e que exercem esse ministério árduo, que é o ministério da reconciliação. Tudo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos continuar lá. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Os irmãos acharam aí? Diz assim a palavra de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Aleluia. Boa é
esta palavra do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Irmãos, nós lemos aí 2 Coríntios 6, do 1 ao 3, e como eu gosto sempre de fazer, nós vamos começar pelo versículo 1 para entendermos melhor o que é que o apóstolo Paulo ele quer nos dizer. Mais uma vez aí ele ressalta a importância, não é, de cada um de nós que estamos aí como cooperadores com ele diz, não é, e nós na qualidade de cooperadores. Vimos, como eu falei no início, que nós somos embaixadores de Cristo. Ele fala dessa nossa responsabilidade, do nosso chamado, do nosso ministério. E nós citamos aqui que é um privilégio, nós somos ministros de primeira classe, o grau mais elevado que representa, no dicionário diz um estado, que representa um país. Nós representamos o evangelho do nosso Senhor Jesus aqui nesta terra. Então é um privilégio, irmãos, sermos chamados de cooperadores, de embaixadores de Cristo. E ainda aí, no versículo 1, ele continua trazendo uma palavra agora, já do meio para o final, para todos aqueles que ouvem a palavra. Os irmãos se lembram também que no domingo passado nós chamamos muito a atenção daqueles que ouvem a palavra, aqueles que estão afastados do Senhor. Não importa como, nas duas situações. Ou afastados porque já passaram por uma igreja evangélica, já aceitaram a Jesus, já foram até levitas na casa do Senhor e agora se encontram distantes. Ou naquela outra situação que é qual nunca fizeram uma aliança com o Senhor. Em ambas as situações estão afastados. Então, finalzinho do versículo 1 de 2 Coríntios 6, essa palavra é para você. E ele diz assim, ó: também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, vocês que ouvem a palavra, não ouçam de qualquer jeito. Lembra quando eu disse lá, no mínimo, irmãos, faça uma análise, no mínimo, ouça, pesquise, avalie, não foi verdade quando eu disse? No mínimo, dê atenção. Não permita que a palavra de Deus passe em branco, porque olha a preocupação. Deus envia o seu embaixador, Deus envia o seu cooperador, porque ele te ama, é resultado do amor de Deus para com cada um de nós. Então ele diz aí, ó, não recebais em vão a graça de Deus. Então esta palavra, mais uma vez, ela vai para você que tem ouvido aí, eu sei que muito nesses dias, a palavra do Senhor, tá certo? Então, dê uma atenção maior. Considere, tá certo? Faça uma autoavaliação, uma autoanálise e conclua que tudo isso é fruto do amor de Deus para com a sua vida. Quando nós passamos aí, né, nesse finalzinho, quando ele diz, volta a dizer, não recebais em vão a graça de Deus, nós poderíamos também dizer que muitos nesses dias, irmãos, têm ouvido a palavra de Deus, mas infelizmente a palavra tem sido de fato em vão, como ele diz aí, tem sido sem efeito, misericórdia, não tem surtido o resultado que não só o embaixador de Cristo espera, mas principalmente Deus, porque ele ama, não é, o pecador, ele ama cada um de nós, o ser humano, e o prazer dele é que todos nós nos acheguemos a ele. Então, infelizmente, a palavra no ouvido de muitos tem sido assim, sem efeito, sem resultado, mas eu creio que o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele está mudando esse histórico em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para o versículo 2. O versículo 2, irmãos, eu coloquei até aqui na minha agenda, é o versículo do confronto. Eu já gosto dessa palavra, confronto. Infelizmente, muitos, a grande maioria, só aprende na dor. E isso é triste dizer. A grande maioria é mal agradecida, é ingrata, e tem momentos na nossa vida, eu falo porque eu também me incluo, né? Sou ser humano, sou gente, sou pessoa, e o coração do homem, infelizmente, ele é assim.
ele só aprende na dor, nos momentos de confronto. E esses momentos servem para despertar, para sacudir, para impactar, para abalar, para abrir os olhos. Então eu denominei esse versículo 2 como o versículo do confronto. Vamos traduzi-lo aí e entendermos o que é que ele diz? Olha o que o versículo fala. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Em outras palavras, Paulo diz, quando nós precisamos de Jesus, ele ouviu, ele atendeu, ele socorreu, não foi verdade? Mas, passado o sufoco, as coisas voltaram a ser como antes. Esse é o confronto, irmãos, que nós falamos. E, infelizmente, muitos só querem ser abençoados. Senhor, me livra, Senhor, me acode, Senhor, me socorre, Senhor, olha por mim, Senhor, me salva, Senhor, entra com providência. Não é assim? E aí Paulo diz, olhe, Jesus, ele te ouviu, Jesus, ele te atendeu, está aí no versículo 2, ele te socorreu, ele operou o milagre. Aí nessa hora, Jesus é maravilhoso. Na hora que nós precisamos, Jesus é poderoso. Jesus opera milagres. Jesus é bom, Jesus é ótimo. E aí o verso continua. O que é que o versículo conclui? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Em outras palavras, porque estamos traduzindo o versículo 2, se achega Jesus agora, volta para Jesus. Temos falado acerca desse tema constantemente. Eu acredito que desde lá, quando a pandemia começou, eu acredito que desde lá, quando nós começamos a não mais nos reunirmos de forma coletiva, estamos gravando a live desde do finalzinho de março para cá, em uma ministração ou outra eu sempre tenho batido nesta tecla. Volta para Jesus, se reconcilia com Jesus, volta para os braços do Pai. E aí? O versículo 2 confronta, você vai voltar para Jesus com a mesma força, com a mesma intensidade que você pede socorro, que eu peço socorro, que nós pedimos por cura, que nós pedimos a ajuda, o livramento e a salvação do Senhor? A força tem sido comparável, compatível, porque quando nós pedimos socorro para Jesus, nós pedimos com toda a intensidade, de corpo e alma. E a reconciliação, e a volta, como é que está? E o versículo diz exatamente isso. Quando nós precisamos, nós clamamos, Jesus ouviu, Jesus atendeu, Jesus socorreu. E agora, passado o sufoco, e agora, Jesus já resolveu a situação. Qual vai ser a minha intensidade de busca, de procura? Vai ser a mesma? De clamor? A minha força vai ser a mesma? Pense nisso, meu irmão, no que nós estamos falando nessa noite. Pense, reflita, analise e veja como está a sua situação. De vez em quando este confronto, ele se faz necessário, ele é muito bom, ele é ótimo, porque todo ser humano precisa ser confrontado. Imagine se nós vivêssemos sem não sermos confrontados. O filho que não é confrontado pelo pai, né? O marido que não é confrontado pela esposa, a esposa que não é confrontado pelo marido, o professor que não é confrontado lá na escola, o aluno que não é confrontado. Imagine como é que ficaria. Então, que você possa pensar, analisar, fazer uma reflexão e ver que quando você precisa, quando eu preciso, Jesus está de braços abertos para atender. E agora, depois que passou a situação, o que é que nós temos feito? Pense. Vamos para o versículo 3, que nós já lemos também. No versículo 3, o apóstolo Paulo ele faz uma advertência a todos aqueles que são embaixadores de Cristo. Tem embaixador de Cristo aí? Dá um brado de aleluia. Tem cooperador do Senhor aí nesta obra? Dá um grito de guerra aí, meu irmão, no nome de Jesus. Ele faz essa advertência para cada um de nós. Para todos que exercem o ministério da reconciliação. Não só o da reconciliação,
mas todos aqueles que são linha de frente, são obreiros, são pastores, são líderes, são presbíteros e que estão em evidência, são usados como referência muitas vezes. Ele nos chama a atenção nesse versículo 3 aí, e que você fique atento. Que advertência é essa? Não dê motivo nenhum de escândalo, não é isso que ele fala aí? Para que esse ministério não seja censurado, para que esse ministério não seja criticado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Paulo, ele se coloca, como muitas vezes ele fez aí no Novo Testamento, como referência, porque em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada, Paulo não deu nenhum motivo que levantasse suspeitas. Paulo não deu nenhum motivo que denegrisse a sua imagem. Paulo não deu nenhum motivo para que o evangelho do Senhor fosse escandalizado através da sua vida. E ele deixa o seu próprio exemplo para nós. Aliás, tem em alguns versículos, não só em um, em alguns, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele deixa o exemplo. É aquela velha, irmãos, e antiga e verdadeira afirmação. A nossa conduta, o nosso comportamento do dia a dia precisa estar alinhado com o nosso discurso, com a nossa fala. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. E o embaixador de Cristo, ele não tem como fugir desta realidade. Alinhamento do dia a dia, da simplicidade de vida, como eu falei no estudo pela manhã, simplicidade de vida com o seu discurso, com a sua fala. E ele diz aí, olha, nós não demos motivo nenhum de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, não seja criticado. Paulo falou isso aí no versículo 3. Mas eu estava pensando, irmãos, porque as experiências que nós vivemos, quando nós conversamos, quando nós discipulamos, aquilo que nós falamos, aquilo também que nós ouvimos, tudo vai acumulando e servindo de experiência para nós, no próprio discipulado e como experiência de vida também. Veja que Paulo se restringiu a falar em não escandalizar para que o ministério não seja censurado. Perfeito, irmãos. A afirmação de Paulo está perfeita, está certíssima. O ensinamento correto é esse. Precisamos viver de forma que não causemos, não possamos dar escândalo algum. Paulo foi perfeito na sua afirmação. Mas eu quero ser um pouquinho mais ousado, se os irmãos me permitem, e eu quero ir mais além. Isso por força daquilo que eu falei, daquilo que ouvimos, das experiências que nós temos no dia a dia, e eu quero ir um pouquinho mais além ainda sobre isso que Paulo fala. Ainda, irmãos, que haja tropeço no nosso ministério, ainda que haja falha, ainda que haja algum momento, algum motivo de censura no nosso ministério, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, eu quero dizer algo importante para você, principalmente você que está me ouvindo aí e que está afastado dos caminhos do Senhor. Esse tropeço, essa falha, essa censura no ministério não pode servir, irmãos, de argumento, de desculpa para que você não se achegue aos braços do Senhor Jesus. Por que falo isso? Volto a insistir. Porque nos dias de hoje nós temos ouvido muitas desculpas como essa. Não volto para Jesus, não volto para aquela igreja da onde eu fui, por causa disso, daquilo, ou do comportamento tal, ou do irmão fulano, ou da irmã ciclana. Você está usando um argumento errado. Eu vou repetir. Ainda que haja falha, ainda que haja tropeço, esse tropeço não pode ser usado por você, irmãos, como desculpa, como um empecilho da sua reconciliação, da sua volta para Jesus. Até porque o nosso alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. As pessoas são falhas. Imagine se todo ser humano pensasse assim. Não vou continuar na igreja, não vou continuar em comunhão com os meus irmãos, não vou continuar servindo a Jesus, não vou continuar no evangelho, porque eu me escandalizei,
porque o irmão me decepcionou, porque a irmã falou isso e aquilo. Imagine, eu creio que hoje não teria uma pessoa no reino de Deus. As falhas humanas não podem servir de empecilho para que você não volte aos braços do Pai. Então eu quero deixar essa palavra bem clara para que você fique alerta, se desperte e diga para você mesmo, independente de qualquer coisa, irmãos, é um compromisso pessoal, até porque naquele grande dia da volta de Jesus, seremos julgados, seremos vistos com um compromisso pessoal e individual. Imagine se eu, naquele grande dia, der a desculpa para Jesus que eu não voltei para a casa dele, para a casa do Pai, para os seus braços, usando o irmão como desculpa, como empecilho, e dizendo, Senhor, foi por causa do irmão que eu não voltei. Já parou para pensar nisso? Então, voltando e dizendo, a explicação de Paulo ela é perfeita, certíssima, acerca do ministério, para que não haja escândalo, para que não haja censura. Mas ainda que haja, você precisa entender que o seu alvo é Cristo. O seu só não, o meu também, o nosso, de todos nós. Cristo é o nosso grande exemplo, o nosso grande modelo. Então, pense nisso, até porque, se assim você fizer, você não estará negando o seu irmão, você não estará protegendo o seu erro através do erro do seu irmão, não, você estará negando ao Senhor Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Então, meu irmão, meu amigo, para nós encerrarmos nessa noite, não receba em vão a palavra do Senhor. Não receba em vão a graça de Deus através de um embaixador de Cristo, através de um cooperador que vai ao seu encontro só para te abençoar. Se lembre disso. Não se zangue com ele, não. É prova do amor de Deus. Pense olhando com outros olhos, por outro ângulo. Rapaz, o amor de Deus é tanto por mim que ele enviou a abençoada para abrir os meus olhos somente para me abençoar. Pense em outra coisa, nós estamos encerrando. Jesus te ouve, Jesus te ajuda, Jesus ele te socorre. Quando eu falo você, eu também. Ele nos socorre, nos ajuda, nos salva, faz tudo como Paulo disse aí. E nós temos feito o que para ele? E você tem feito o que para ele? E agora para o embaixador de Cristo, para o cooperador, honre o seu chamado, honre o seu ministério. E ainda que você caia, saiba que você pode contar com Jesus. Ele estenderá a sua mão para te reerguer, para te levantar. Não é? Oramos para que isso não aconteça na vida de ninguém. Mas se acontecer, se levante. Ache força para se levantar, porque você é um embaixador do Senhor Jesus. O nosso alvo é Cristo. Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez oramos a Ti, te pedindo por esta pessoa, Senhor Deus, por este amigo, por esta família que ouviu, Pai, essa mensagem nesta hora. Nós não sabemos qual a sua situação, em que estado espiritual ou até mesmo físico esta pessoa, esta casa se encontra, mas nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, visita com o teu poder, visita com a tua unção, leva, Pai, cura, alegria, um ânimo novo, restauração, salvação, libertação para este lar, no nome poderoso do Senhor Jesus, nesse nome que há poder, nesse nome, Pai, que quebra todo jugo. Deus, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus, visita, Pai, este coração, que haja arrependimento, que haja reconciliação, que esta pessoa, que este homem, que esta mulher, que este jovem adolescente se volte para o Senhor enquanto há tempo. Nos dá uma semana de paz na tua presença, nos dá uma semana de alegria, de saúde, de mais aproximação, Pai, com o Senhor, de mais intimidade, que possamos orar mais, ler mais, estar mais perto de Ti. Muito obrigado por tudo. Continua com o teu povo, com os embaixadores do Senhor que têm se levantado para proclamar a tua palavra. E com este, Pai, que tem ouvido, que não ouça em vão, que não receba de qualquer modo a graça do Senhor, porque cremos que o Senhor ama a cada um de nós. Nos dá uma noite de paz, uma semana maravilhosa na tua presença,
É o que te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus em Cristo Jesus te abençoe, meu irmão. Fica com Ele porque Ele é maravilhoso. Até a próxima.